Fim de ano chegando e muitas escolas e faculdades fazem um levantamento do número de inadimplentes nesse período do ano, que geralmente é alto. E hoje, no quadro Direito do Cidadão, nós vamos conversar com o advogado Bruno Teixeira sobre os direitos e deveres. Bom dia, Bruno. Obrigada pela sua presença. Primeiro, a gente sabe que a lei ampara o responsável do aluno que está inadimplente, que não pode ser impedido, por exemplo, de fazer uma prova. Mas no caso de transferências, o que a lei diz? Também há essa proteção, né? Estamos falando ali de um contrato de prestação de serviço educacional, em que tem uma contraprestação pecuniária, porém não pode esse aluno, já que o direito à educação é um direito fundamental na Constituição, ser prejudicado, tanto nas questões das provas, em razão de inadimplência, ou ainda, tendo ele interesse em transferir para outra instituição de ensino, não pode aquela credora segurar documentos ou evitar essa transferência, dificultar esse processo, porque essa é uma escolha do aluno, protegido por lei, pelo Código de Defesa do Consumidor. O que pode a instituição de ensino, já que ela realmente prestou um serviço, é usar meios de cobrança legais. Mover ali uma ação judicial, incluir o nome dele nos cadastros de proteção ao crédito, mas não levá-lo a constrangimento ou então impedir que ele tenha acesso a documentos necessários à mudança de instituição de ensino. Agora, doutor Bruno, e no caso do pai do aluno que perdeu o emprego, o que ele deve fazer então? A gente orienta primeiro, se ele tiver com essa dificuldade em razão da perda do emprego em adimplir com essas prestações, que procure as instituições de ensino antes de começar a ficar inadimplente para tentar negociar aquela situação, mas tem que ficar ciente de que não é porque ele está inadimplente que seu filho, por exemplo, vai ser impossibilidade de frequentar as aulas, de fazer as provas, nem de ser cobrado aquele aluno na frente de seus colegas, porque tem uma limitação, o Código de Defesa do Consumidor protege ele que é vulnerável, portanto, a gente orienta que ele busque a instituição de ensino, mas isso não vai impedir, por exemplo, que o seu filho chegue até o final do ano letivo, ou tenha alguns problemas educacionais por conta disso. Ele não pode ser barrado de forma nenhuma dentro da escola. De forma nenhuma. A gente vê também uma prática de que geralmente os pais eles pagam a matrícula, pagam uma parcela, mas aí deixa muitos meses sem pagar. Às vezes o pai não tem condição de quitar de uma forma geral essas dívidas. Se a escola pode se negar, por exemplo, a parcelar essa dívida, como é que fica essa questão? Essa é uma escolha realmente administrativa da instituição de ensino. Ela tem um crédito. O comum é que há essa flexibilidade para a instituição de ensino. A pessoa procurando administrativamente a instituição de ensino, ela consegue fazer esse lançamento, mas não é algo realmente com base em lei. É mais algo que ele, mas negociando é possível sim que ele consiga. Agora, de que maneira, doutor Bruno, a escola pode se prevenir da inadimplência? A gente fala muito dos direitos do contribuinte, né, do inadimplente, mas quais são os direitos que a escola tem nesse momento? Realmente, tem os direitos do consumidor, mas a instituição de ensino prestou um serviço, então ela tem esses meios, como eu comentei, os meios legais de cobrança, que é a inclusão do nome nos cadastros de proteção ao crédito, uma ação de cobrança judicialmente para tentar reaver aqueles valores que deveriam ser pagos, mas sempre realmente protegendo o aluno, o consumidor, que ele não seja constrangido durante esse meio de cobrança. A gente está falando do ano letivo em curso, mas na hora da rematrícula, o aluno vai ter direito a fazer essa rematrícula? Se ele estiver inadimplente, a rematrícula, sim, pode ser negada por essa instituição de ensino. Ele pode, aí o aluno vai ter que procurar uma outra instituição e as ações, os meios de cobrança vão continuar exercendo sobre esse débito em aberto, mas a rematrícula, sim, pode, como meio de proteger essa instituição, ser negada. No caso da nova escola, ela pode também se negar a receber esse aluno inadimplente? Em razão da inadimplência no anterior, não. Ele é um contrato novo, então, se ele vier a ser inadimplente, vai ter que recair nessa mesma situação de só no final do ano letivo ou do semestre, dependendo da situação, bloquear essa rematrícula. Mas não pode se negar de imediato. Qual é a dica que o senhor dá, então, para quem esteja nessa situação? Procure diretamente as instituições de ensino para tentar fazer essa negociação e se estiver sofrendo algum tipo de problema, tentar transferir para uma de menor valor e se durante esse trâmite sofrer algum tipo de abuso ou constrangimento, que procure seus direitos. Ok, muito obrigada, Bruno Teixeira, advogado e consultor jurídico do IBDEC. Obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado, bom dia.